não sei como que eu faço para vocês verem. Esse é o meu quarto de visitas. O meu altar, na verdade, ele começa aqui na porta, com meus guardiões, minhas guardiãs, Exu, Pombagira. Ele vem aqui, ele evolui para a Santa Morte. Aqui eu tenho a Santa Morte laranja, vermelha, branca, a dourada, a azul e uma Santa Morte meio carnavalesca, enorme, que eu adquiri no Memorial da América Latina. Também as 7 potências, esse é o meu altar. Só para vocês terem ideia. Por quê? Santa Morte é uma coisa pela qual você se apaixona e que vai crescendo, e que vai tomando espaço na tua casa. Eu prometi para ela que a minha casa seria um templo. Aqui estão os loas de Rudu. Aqui. Também Hecate pequenininha ali no canto. Ou seja, Hecate se tornou pequenininha ali no canto. E o que se tornou grande foi Santa Morte. Santa Morte, você se apaixona por Santa Morte. Você se apaixona e você quer mais, porque é um culto muito emocionante. Porque a gente fala muito sobre cultuar os antepassados. Cultuar os antepassados é uma coisa básica. É uma coisa básica. É uma coisa básica que nós, homens brancos, civilizados, esquecemos. Deixa eu ver aqui o chat. Nossa, só demorou tudo isso para chegar. Que a minha água de Santa Morte chegou hoje. Agora sim. Foi o que aconteceu comigo. Através da Rê, eu me apaixonei por ela. Então, vocês sabem que eu tenho uma avó indígena. Eu já não sei mais, gente, como que se fala isso. Não sei se o certo é falar índio, ou se o certo é falar indígena, ou se indígena é preconceituoso, se tem que falar povo nativo, enfim. A minha avó, por parte de mãe, era do Acre, era acultuada, e ela era um misto de benzedeira com católica, porque era uma coisa muito cultural, muito comum. A pessoa benze, a pessoa é uma bruxa maravilhosa, a pessoa é uma bruxa incrível, só que ao mesmo tempo ela vai na missa, na igreja, ela não perde uma romaria, ela não perde, né, segue todas as... Então, é uma coisa que é cultural do interior. Você vai na missa e o teu padrinho é o Pai de Santo, o feiticeiro, o benzedor. E o teu futuro é o mesmo. Por algum motivo, a minha avó não ensinou nada para minha mãe. Não ensinou. Pulou a geração da minha mãe. Talvez a minha avó quisesse que a minha mãe fosse feliz, porque já naquela década de 50, 60, a minha avó foi uma mulher casada e desquitada 2 vezes. Então, talvez ela quisesse que a minha mãe fosse feliz, que a minha avó foi casada, desquitada, juntada e separada da pessoa com a qual ela juntou. Então, talvez ser místico é quase incompatível com o casamento, que o Cláudio, ele casou com uma bruxa também, né? Eles são um casal maravilhoso. Mas, em geral, é incompatível casamento, o amor e a bruxaria. Sei disso eu, que casei 3 vezes e que hoje eu tenho uma amizade colorida por aí. Eu sei que é difícil. Então, eu acredito que a minha avó pulou a geração da minha mãe para que a minha mãe fosse feliz. E quando eu nasci com o cabelo completamente liso, puxado. A minha mãe era aloirada, com o cabelo enrolado.
Quer dizer, ela era morena, mas o cabelo dela era claro, ela escurecia. Isso é muito comum aqui no Brasil. E eu nasci com o cabelo preto, liso, que o médico chegou e falou: tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas ela é japonesa. Da minha mãe falou: japonesa não, ela é índia. E depois de alguns meses, o meu cabelo caiu e eu fiquei mais parecida com o meu pai. E daí o centro espírita que eles frequentavam falou: foi a sua mãe falando que a sua filha é herdeira dela. Então, é uma das muitas coisas místicas que me aconteceu. Mas eu não tinha nenhuma junção, nada que realmente me aproximasse desse lado mais povo nativo, povo latino-americano, povo americano, porque a minha avó era lá do Acre, né? Então, e uma coisa que eles têm é que eles não têm medo da morte. A morte, ela só é um fato. Ela só é uma coisa que acontece na tua vida. Aliás, ela é a única coisa que você tem certeza que vai acontecer na tua vida. Você não tem certeza da vida. Você não tem certeza se vai casar, você não tem certeza se você vai ter filhos, você não tem certeza se você vai ter sucesso, você pede por isso. Mas a única coisa que você tem certeza na vida é que você vai morrer. Então, os povos nativos, em geral, eles reverenciam a morte. Eles reverenciam a morte, eles não têm medo de reverenciar a morte. Nós temos. O povo europeu tem medo da morte. Porque, principalmente na religião cristã, morreu, acabou. Morreu, acabou. A história é essa, morreu, acabou, e você vai ressuscitar, vai subir se você for digno, quando acontecer o apocalipse e Jesus retornar, senão você não sobe. Então, a morte para o europeu é o fim. A morte para o nativo da América do Sul, da América Central e da América do Norte não é o fim. Só que a nossa parte nativa, ela era normalmente tribal, como que eu posso falar? Tribal de mata, mata, vivia na mata. O que ocorre na América Latina? Ocorre construções lindas, gente. Vocês não têm ideia do que são aquelas pirâmides. Eu não sei o que me emocionou mais. Eu não sei se o que me emocionou mais foi o Dia de los Muertos, foi ir na Dona Queta ou foi ver as pirâmides. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre o povo mexicano. Sobre o povo mexicano. Então, algumas anotações que eu fiz. A morte para o povo nativo é natural. É natural. Nós somos tão aculturados que nós não sabemos direito como que é a morte para o nosso povo latino, o nosso povo nativo. Nós somos tão aculturados que nós não sabemos como que é a morte para um tupi, a morte para um guarani, a morte para outras etnias nativas nossas, nós não sabemos. Então, o que acontece? Eu fui encontrar um link com a minha avó através de Santa Morte. Então, quando eu comecei a fazer o curso de Santa Morte, eu lembro que eu moro na Paulista, todo domingo tem aquelas feiras, a gente vai passear, ver as barracas, ver as coisas, e eu lembro assim que eu estava fazendo em paralelo o curso de Santa Morte. A primeira vez eu estava fazendo o curso de Hecate. E o que se falava de Hecate? Falava, Hecate é uma mãe ruim, Hecate não acalenta, Hecate não dá conforto, Hecate não... E daí,
eu estava andando na Avenida Paulista, de repente eu dei de cara com aqueles índios, que são nativos, que são chilenos, peruanos, que ficam tocando aquela flauta de bambu, que tem aqueles penachos todos. Depois eu fui entender por quê. Quando eu parei, eu congelei. Quando eu congelei, que eu olhei, Santa Morte estava na minha frente. Quando eu olhei para trás, eu vi aquele batalhão de gente. Que a gente ouve na constelação e que a gente não tem ideia do que é isso. Então, eu nasci porque teve meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe nasceram porque teve meus avós. Meus avós nasceram porque teve os meus bisavós. Meus bisavós nasceram porque... Eu olhei e eu vi aquele batalhão. E eu não compreendi isso. E eu senti uma força tão grande. E aquela mulher que é Santa Morte, aquela Mictequatli ali, e aquela coisa, aquele misto, aquilo deu uma emoção e eu não compreendi isso. Depois eu fui compreender até que tem uma questão cósmica aí. Então, o culto de Santa Morte é um culto pagão. É um culto pagão. Nós temos alguma coisa parecida no Brasil? Não temos. Nós não temos um culto semelhante à Santa Morte no Brasil, pelo menos não registrado. O português ele foi mais sutil com o índio, porque o que aconteceu é que o português fez uma mistura e fez um aculturamento e isolou o que não se aculturou, foi isolado e foi perdido e não tem comunicação. Então, na verdade, com as tribos, com os nativos, nós não temos comunicação real. Nós não temos comunicação real. E com quem nós temos comunicação é aculturado. E como teve um sincretismo, uma mistura, e essa mistura foi gentil, que é assim que nós chamávamos os portugueses, porque eles eram extremamente violentos, mas em questão de violência, em comparação aos espanhóis, eles eram santos. Eles eram santos. Eles escravizavam, estupravam, casavam, tinham filhos, mas eles não assassinavam. Os espanhóis foram verdadeiros assassinos. Eles dizimaram a América Latina. Eles dizimaram a América Central. Os portugueses fizeram algo mais sutil, mas muito mais eficiente em apagamento cultural. Porque quando você cria um embate, você cria uma resistência. Quando você cria uma resistência, você cria um encapsulamento dessa cultura. Quando você cria um encapsulamento dessa cultura, esse povo resistente vai fazer de tudo para segurar essa cultura. Então, maior resistência, maior conservação histórica, por incrível que pareça. Então, a América Latina e a América Central, ela conservou mais a história nativa do que nós. Nós não vamos ter nada parecido com Santa Morte, nós vamos ter San la Morte. Mas San la Morte, ele é uma coisa muito local, está relacionado com Nordeste da Argentina, com Paraguai, e se espalhou um pouquinho ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E San la Morte tem origem guarani. Origem guarani, também um sincretismo, também uma mistura que vai ocorrer lá sobre o deus guarani da morte e próprio Jesus crucificado e morto, que vai criar aí o San la Morte,
que o culto a Santa Morte é mais ritualístico e mais agressivo do que o culto à Santa Morte. O culto à Santa Morte é muito mais parecido com uma magia cerimonial do que o culto de Santa Morte. Então, isso também tem a ver com a história, também tem a ver com os padres que fizeram as diversas incursões naquela região, que foi uma região com mais incursão de padres, teve mais entradas ali dos caputinos, se eu não me engano, era aqueles que raspavam aqui a cabeça. E daí eles vão fazer mais missões, e daí vai ter essa relação missiones e guaranis, e daí vai surgir São La Morte, que vai ser misturado com o próprio Jesus morto e com o Deus Guarani da Morte. E São La Morte é representado o tempo todo sentado. E Santa Morte é representada de pé. Ai, Renata, tem uma imagem sua que está sentada. Ela se parece muito mais com Santa La Morte, mas ela é Santa Morte, foi comprada no México e veio do México. Então, o que acontece? O que vocês têm que saber sobre a Santa Morte? Bom, tem gente que diz que é um culto asteca, tem gente que diz que é tolteca. Quando você vai para o México, que você conversa com um guia, você vai descobrir que são povos que coexistiram, um estava se mudando, o outro estava conquistando, o outro estava se firmando, então você tem uma confusão ali, você chega e fala, é um erro falar que são os maias. Não, os maias são daqui. Os maias são daqui? Os maias são daqui. E os astecas também são daqui. E os toltecas também são daqui. Então, assim, eles têm vários povos que subiram e desceram o México. E os toltecas, que foi o último povo que habitou aquela região, que habitou a região de Tecnotitlán. O que é Tecnotitlán? Tecnotitlán é a região que você vai visitar das pirâmides, que tem 3 pirâmides principais. Tecnotitlán foi uma grande cidade, chegou a existir até 50 mil habitantes lá, até 50 mil habitantes. Eles tinham 3 templos, e aí é que a coisa que eu falei, que encaixa no cósmico, e que vocês sabem que essa tia é louca, e eu fui lá e eu tive visões e visões e falei, caraca, o que é aqui? Por isso que eu vim para cá. Então, eles têm um templo, que é o Templo das Serpentes. O Templo das Serpentes. Então, o Deus Serpente, Deus Serpente, que é o Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Para os astecas, para os toltecas, ele é Quetzalcoatl. Para os maias, ele é Cucultán. Cucultán. Então, tem lá o templo do Deus Serpente. E tem o templo do Sol, e o templo da Lua. Para Sol. Para os incas, o Deus Sol era Inti. 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 Para os maias, é Quenichahan. Que vocês vão ter essa relação ali na mesa maia. Então, você tem o templo das serpentes, o templo do sol e o templo da lua. O templo da lua. Deus.
que era o templo de Quila, Mama Quila, 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 que era consorte de Inti. Então, era Inti e Quila. Eles contam uma história, o único templo que você pode entrar hoje é o Templo da Lua. Eles fecharam a pirâmide do Sol e a pirâmide das serpentes. Então, eles contam a história que no auge daquela civilização, até 50.000 habitantes estavam naquela região. Daí vem a parte que eu acredito que era cósmica, que eu vou relacionar com os povos e com outros seres. Porque existia o Templo da Serpente, é o mais longínquo do Templo do Sol e do Templo da Lua. Ele é longe, você atravessa todo um corredor para você chegar ao Templo do Sol e da Lua. O Templo do Sol era onde acontecia o comércio. E o Templo da Lua era onde acontecia a parte religiosa. E o Templo da Serpente, que era o mais longínquo, era onde acontecia a parte política. Então, eles contam a seguinte história, que os serpente eram serpente, reptilianos ou draconianos. Aqueles que eram do Templo do Sol eram jaguares sirianos. E aqueles que estavam no Templo da Lua eram os pássaros azuis. Na teoria cósmica, eles realmente vão ser blue waves, que são aves azuis, e eles também vão ser sirianos. Então, para o Templo da Serpente, existia todo o poderio político. Eles decidiam o que acontecia com o povo politicamente. Tinha toda a questão de decidir o que era lei e o que não era lei. Só que os jaguares protegiam o povo e os pássaros abençoavam. E entre as pirâmides do Sol e da Lua é que vivia a população. A população não vivia junto ao Palácio dos Serpentes. Então, em uma revolta, as serpentes queimaram os pássaros. Lutaram contra os jaguares e queimaram todos os pássaros, acabaram com todos os sacerdotes que cuidavam do povo e que cuidavam da saúde, da bênção do povo. Então, o poderio, que seriam os reptilianos, mataram os pássaros. Numa origem cósmica possível, eu sou um pássaro. Eu sou um pássaro. Então, o primeiro grande encontro que acontece lá é o meu contato com o próprio povo. O segundo grande encontro vai ser com a Dona Queta. Então, vocês têm que entender que Tecnotitlã é a antiga cidade de um povo chamado Mixcoatl, que é o último povo que vai morar ali. E o que é Mixcoatl? Quando o espanhol encontra Mixcoatl, ele só consegue falar México, ou mexicano. Ele não consegue falar Mixcoatl. Não consegue falar Mixcoatlitlã, que seria o povo de Mixcoatl. Ou seria nativo de Mixcoatl. Então, ele fala México e ele fala mexicano. Então, o que você precisa entender para começar é que o nome do país e o nome do povo é a tradução do nome do país e do nome do povo do tolteca para
o espanhol. Mixcoatl é mexicano, ou é México. Tem toda uma história de localização que faz com que eles queiram exatamente aquele lugar. Tem toda uma briga. Os índios, eles brigam para conseguir exatamente aquele lugar, porque tem uma lenda de que seria considerado o local bendito. O México, ele é cheio de vulcões, e a cidade do México é um vale entre vulcões. Como ele tem vários vulcões e ali é um vale, ele tem várias corredeiras de água. Então, ele tem um encontro, como se fosse mais ou menos uma encruzilhada de rios, que faz um círculo, que a cidade do México está no meio desse círculo. E isso era uma lenda deles, isso era uma profecia, que quando eles encontrassem um local cercado de água por todos os lados, que nesse local fosse avistada uma águia em cima de um cacto comendo uma cobra, ali seria um lugar abençoado. E daí, quando você vai estudar Tecnotitlan, você vai descobrir o quê? Que ali era o lugar em que os pássaros se sobrepunham às serpentes, até que as serpentes se sobrepuseram aos pássaros. Então, tem uma origem cósmica ali. Tem uma origem cósmica, tem uma força cósmica, e você vê que ali é uma questão de deuses cósmicos. Então, ali é um enorme ponto de poder. É um enorme ponto de poder. E você vai perceber que naquele ponto de poder, Tecnotitlan, eu vou falar, a gente não consegue falar como eles. Quando a gente fala, eu estou falando com o meu perfeito sotaque brasileiro, porque quando eles te falam, você ouve uma coisa e a outra que você consegue. Quando você vai na cidade de Tecnotitlan, você descobre que aquela é a pirâmide mais alta, mas que Mixcoatl, que é o México, tem várias pirâmides em vários locais. Então, ali também tem um local chamado Praça das Três Culturas, ou Praça dos Três Poderes, que eles só descobriram, por exemplo, na Copa de 1981, que foi lá. Então, para fazer construções, para receber os países que iam participar da Copa, eles começaram a escavar um lugar que seria um estádio, e eles encontraram mais pirâmides. Eles encontraram mais pirâmides. Então, eles pararam, aqui não vai ser estádio, vamos ver o que tem aqui. E eles fazem, então, eles descobrem, a intenção era fazer um estádio de futebol na frente de uma igreja, que era a igreja mais antiga dos espanhóis, que eles sabiam que aquela igreja tinha sido feita com tijolos derrubados de uma pirâmide, mas que eles imaginavam que eles tinham pego esses tijolos lá de Tecnotitlan. Quando eles começam a fazer escavação para fazer o estádio de futebol, eles descobrem que não, que as pirâmides estavam ali, que a igreja tinha sido construída aqui, uma igreja espanhola, com tijolos tirados de pirâmide, e as pirâmides aqui tinham sido soterradas, mas estavam aqui o tempo todo, mas sem o topo que havia sido tirado para construir essa igreja. E daí eles vão chamar isso de Praça das Três Culturas. Eles vão escavar, vão trazer à tona as pirâmides, e daí vão ter ali as três culturas, que é a espanhola, a tolteca e o México moderno ao redor. E você vai encontrar isso o tempo todo ao redor do México. Você vai encontrar isso o tempo todo ao redor do México. E você vai descobrir que a cultura
do México, ela é o tempo todo de resistência. Ela é o tempo todo de resistência. Para começar, eu não anotei isso aqui, acho que... Ou eu anotei... Alguns fatos históricos, por exemplo, a colonização. Hernán Cortés, de 1519 a 1580, morreram 8 milhões de indígenas. 8 milhões de nativos mexicanos. Hernán Cortés matou metade e a outra metade morreu de sarampo. Sarampo, porque o espanhol também trouxe a peste. Então, eles morriam por 2 motivos, porque o espanhol matava e porque o espanhol trouxe a peste. Então, é muita história de povo mexicano morrendo. Foram 2 epidemias de sarampo entre 1519 e 1580. Foram 8 milhões de mexicanos mortos. Em 1846, o México perdeu mais da metade do território dele para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Participava do México a Califórnia, Nevada, Utah, metade do Colorado era do México, o Arizona era do México, o Texas era do México. Então, assim, mais da metade. E por que os Estados Unidos pegaram esse território? Era o território mexicano fértil. Era o território mexicano que não era nem vulcão e nem deserto. Os Estados Unidos comeu a parte do México que era fértil. E quando o México perde, também são os estados da corrida do ouro. O Colorado era famoso por causa do ouro. Então, nisso também se perde mais ou menos 2 milhões de pessoas mortas. 2 milhões de pessoas mortas. Daí vai ter a ditadura militar de 1876 a 1911. Aí não é contado os mortos, né? Não foram contados. E vai ter a Revolução Mexicana de 1910 a 1920, mais 2 milhões de pessoas mortas. Então, o mexicano, ele vem de morte, 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 morte. Ele tem um culto que é relembrar os mortos, porque as pessoas também morrem muito cedo. As pessoas morrem na guerra. Só a partir de 1910 que não tem mais guerra. Então, se a gente for contar, é um pouco menos de 100 anos sem guerra. Então, até então, todo mundo tem um avô que participou da guerra. Todo mundo tem um avô que morreu na guerra. Então, todo mundo tem um parente que morreu para você sobreviver. Todo mundo tem um parente que morreu para você sobreviver. E já fazia parte do cultural dos nativos cultuar a morte. Já fazia parte do cultural deles cultuar a morte. Então, Mictecuatl, Mictecacihuatl, a gente chama de Mictecauatl. Mictecauatl é a deusa da morte. Mictlantecutli, Mictlantecutli, são os nomes que são os trava-língua, né? É o homem. Mictlantecutli é o homem.
Miktekasiwatli é a mulher. Que a gente fala, eles me ensinaram, Miktekasiwatli. Gente, segue o barco. Não vou falar corretamente. Eu chamo de Micteca, todo mundo chama de Micteca. Eles chamam ela carinhosamente de Micteca. Ela é a deusa acolhedora. Mictlán, não. Mictlán, que é o deus, ele é o deus severo. Daí você vai ter aqui uma analogia, se você for pensar em árvore da vida, você vai ter a severidade e você vai ter a compaixão. Então, Mictlán, ele escolhe quem que entra em Mictlán. Mictlán é o nome do céu. Existe só esse céu para os mexicanos? Não. Para os mexicanos existem vários céus. São 4 os destinos. Mas Mictlán é a terra dos mortos geral. Mictlán é a terra dos mortos em geral. Existem outros destinos, mas é o destino do mais bravio, o destino daquele que foi desonesto. Então, existem simbologias mais ou menos como se fosse o céu, como se fosse o inferno. E Mictlán é o céu comum para onde vai o morto comum, para onde vai a pessoa do dia a dia, para onde vai a senhora, para onde vai a criança, para onde vai o comerciante, é Mictlán. E Mictlán Tecuatli, que é o homem, a polaridade severa, escolhe quem entra. Ele escolhe quem entra. Mictecacihuatli, que é Micteca, que é a polaridade da compaixão, que é feminina, ela não escolhe, ela acolhe a todos. Ela acolhe a todos. Então, eles têm a seguinte simbologia, que quando você morre, você vaga durante 4 anos. Você vaga durante 4 anos. Por que 4 anos? Porque é o tempo médio para o corpo se desfazer de toda a pele, toda a carne, todo o cabelo, toda a unha, tudo aquilo que te identifica como ser humano. Então, você tem que entrar para o Mictlán desfigurado. É uma simbologia, na verdade, de que você tem que entrar para o Mictlán sem ser você. Sem eu ser a Renata, sem o Tiago ser o Tiago, sem a Daniela ser a Daniela. Você tem que deixar toda a sua carne humana para fora. Aí que entra Mictlán Tecuhtli, que é o homem. Se você chegar aos pés de Mictlán e você tiver algum sinal de carne, ele que é fatal virá com várias facas raspar a carne dos seus ossos. E se ele não conseguir raspar toda a carne dos seus ossos, você não entrará em Mictlán. Porque não se entra em Mictlán com ego. Não se entra com DNA. Não se entra na terra dos mortos e sendo Renata, sendo Daniela, sendo Tiago. É essa simbologia. Você tem que estar raspado de tudo que mostra quem você é ou quem você foi. Você não entra em Mictlán se você tiver qualquer sinal de quem você foi. Se você tiver sinal de cabelo, se você tiver sinal de carne, se você tiver sinal de rosto, se você tiver sinal de nervo, esse Deus te desfigurará com as facas dele. E se você não conseguir largar os sinais de quem você foi, você não entra. Você continua vagando. Então, quem tem muito ego, quem tem muito apego, quem tem apego à roupa, quem tem apego ao corpo, quem tem apego, não entra. Se você
tem apego, você não entra. Se você se desapega, você entra. Quando você se desapega e você entra, mesmo desfigurado, mesmo sendo apenas uma caveirinha, mesmo sendo apenas ossos, micteca, que é mãe, que é compaixão, te leva para junto de todos os seus parentes. Por quê? Se você foi desfigurado de todo o teu ego, que você foi desfigurado do teu ego, mas você não foi desfigurado da tua herança e do teu poder, porque é sobre emocional e sobre mental. Então você retorna a todo o seu poder. E você vai durar até quando? Enquanto seus parentes lembrarem de você. Por isso que os mexicanos têm essa necessidade do culto dos mortos. Porque eles acreditam que a alma da mãe deles está viva enquanto eles se lembrarem dela. A alma da avó deles está viva enquanto eles se lembrarem dela. A alma da sua bisavó está viva enquanto eles se lembrarem. Qual que é a utilidade da alma estar viva? Não seria melhor a alma deixar de existir? A alma é experiência. A alma é experiência. Então, a minha mãe me guia, o meu pai me guia, meu avô me guia, meu bisavô me guia. As entidades são os meus antepassados. Quem pode me dar acalento espiritual e quem pode me dar orientação espiritual é quem já passou por algo nessa vida e que pode me aconselhar. Então, eu cultuo os meus antepassados porque os meus antepassados me orientam. Eu cultuo os meus antepassados porque os meus antepassados me orientam. Uma hora eles serão esquecidos? Sim, quando o cultural deles estiver muito, muito, muito afastado do meu, eles vão ser esquecidos. Meu trisavô, minha 8ª geração, minha 10ª geração, que não tem mais nada a ver comigo e não tem como me orientar, será esquecido. Então, dentro do culto da brujeria, dentro do culto do palo marombo, dentro do culto que lá é semelhante à nossa Umbanda aqui. Muito. O que nós temos de mais semelhante à Umbanda e ao Candomblé, lá vai se chamar palo marombo. Então, dentro do palo marombo, dentro da brujeria, dentro dos cultos pagões deles, que cultuam, é muito louco aquilo, é muito louco. Eles têm, agora como que é o... Eles têm uma imagem que é o Jesus Malverde. O Jesus Malverde é um santo mexicano próprio deles. É um bandido. É um bandido. Jesus Malverde foi um bandido, foi um tipo de um cangaceiro. Jesus Malverde foi um tipo de um cangaceiro lá. Então eles têm algumas coisas muito próprias. Dentro desse culto, que é o Palo Marombo, eles têm o Jesus Malverde, eles têm Ogum, eles têm Iemonjá, e eles têm Santa Morte. Então, é um sincretismo muito aberto, muito aberto. Você consegue conversar com eles sobre isso? Gente, esqueçam todas aquelas histórias que eles falam, isso é muito fechado, isso não existe, isso daí, porque só os mexicanos... Não, eles falam disso como quem bebe água. Assim, eu pegando táxi para ir para o mercado de Sonora, comprar as estátuas de Santa Morte
e eu toda constrangida, e o cara do táxi, donde tu eres? É o Brasil. O que tu fazes? Que tu... Eu tentando explicar. Eu sou uma niña que trabalha com bendições e maldições, e tenho uma religião que se chama... Ah, brujeria, brujeria. Usted es bruja. Usted es bruja. Palo marombo, sei, isto, palo... Não, 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 não. Em meu país, é tudo separadito, separadito, umbanda, nago, candomblé, tudo em guerra, tudo separado. Ah, não, 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 não. Ah, brujeria, brujeria, tu és bruja. Se estivesse aqui, eres bruja. Bruja és bruja. Não, 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 não. Em Brasil se separa as coisas, cate, diabo. Diabo, brujeria, diabo, brujeria. Ogum, a brujeria. Iemonjá, brujeria. Santa Amor. Daí você olha assim, tá bom. Então, assim, podemos falar sobre brujeria? Oh, sim, brujeria. É muito louco. É muito louco. É muito misturado. É muito misturado. Eles não têm medo de falar sobre isso. Eles esqueça aquela coisa que eles falam, não, para você aprender alguma coisa, você tem que ser de ascendência. Que ascendência o quê? Eles tomam um cafezinho com você e eles vão falando e eles vão ensinando. Daí o mercado é muito louco. O mercado é muito louco. Pena que tem coisa que não dá para trazer aqui, mas você encontra morcego seco, pele de raposa, crocodilo empalhado, erva de tudo quanto é jeito, incenso de tudo quanto é jeito, estátua de tudo quanto é jeito. Você entra numa bolha. Ir para lá é você entrar numa bolha. Você entrar numa barra. Esqueça aquelas coisas do Globo Repórter falando estamos entrando no México, os segredos do México, porque isso daqui tivemos que pedir permissão para 10 mafiosos mexicanos para entrar nesse bairro. Mentira. 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 Você entra assim, posso entrar aqui? Pode. Posso comprar isso aqui? Pode. Como é que funciona? Ele te passa a receita de como chamar o cramulhão com aquele objeto que ele está te vendendo. Mentira. É totalmente aberto. É totalmente aberto. Então, assim, é uma experiência incrível. E daí o que acontece? Por que tem todas essas histórias? Porque, para começar, Santa Morte é mais antiga, é muito mais antiga do que quando ela vai explodir. Ela vai explodir mais ou menos na década de 80. Mas ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Então, por exemplo, como é que é o nome da... Tem uma série, eu vou procurar qual que é o nome da série, que mostra a Santa Morte sendo cultuada mais ou menos na década de 30 em Miami. Uma sacerdotisa de Santa Morte, que é mãe do personagem principal, e ela sendo cultuada mais ou menos em 1930 em Miami. Então, os mexicanos, eles fazem esse sincretismo de Santa Morte, que eles vão pegar lá Nossa Senhora do Guadalupe e vão pegar Mictecacihuatl e vão sincretizar e vão fazer uma Santa Morte, porque eles já têm o culto da morte. Eles já têm o culto da morte. Então, eles têm o culto da morte em vários locais do México, e esse culto da morte
ele é um culto muito variante. Por exemplo, tem até hoje povoados mexicanos que empalham os seus mortos. Empalha a sua avó, o vô, coloca numa cadeira e deixa em casa. Tem povoados mexicanos que pegam e fazem a cremação. Fazem a cremação para quê? Para que se chegue com maior facilidade até Mictlán, porque já não há carne nos seus ossos. Então, tem povoados que fazem a cremação. Tem povoados que fazem o cemitério, que enterram normalmente. Tudo isso vai depender da cultura local. Tudo isso vai depender da cultura local. Então, a morte é adorada. A morte é adorada. Os padres vão tentar queimar a adoração à morte. Então, não se pode mais usar Mictecacihuatl, que Mictecacihuatl é uma caveira vestida de índio. Então, eu não posso mais cultuar Mictecacihuatl, que é uma caveira vestida de índio, porque os padres me reprimem. E é uma coisa, gente, que é cultural. Por isso que eu falo para vocês que existe, sim, bruxa cristã. Porque você é um povo que está sendo perseguido. Você é um povo nativo. Você precisa de algum prestígio. Você precisa de emprego. Você precisa de comida. Se você for cristão, você vai ter isso. Então, você vai ir na igreja sábado e domingo. Nem que de segunda a sexta na sua casa você faça bruxaria. Então, existiram muitas bruxas cristãs. A minha avó era uma mulher assim. Minha avó benzia, minha avó amaldiçoava, minha avó curava, minha avó curava, minha avó fazia chás e minha avó ia na igreja sábado e domingo. Por quê? Porque ela era uma mulher índia, separada com filho. Ela precisava arrumar emprego, ela precisava ter prestígio. Para ter prestígio, você tem que ter recomendação. Se você vai na igreja, o padre recomenda. Se você vai para a igreja, o padre recomenda. O padre fala, fulano é bom, vem aqui todo fim de semana. Daí contrata-se fulano. Então, acontece esse sincretismo. Você vai ter bruxos que também são cristãos, que vão na missa, mas que fazem bruxaria, e você vai ter esse sincretismo. Nós não podemos mais adorar a santa, nós não podemos mais adorar a morte vestida de índio. Então, nós vamos adorar a morte, vamos colocar um manto nela. Vamos colocar um manto nela. E como é que nós vamos adorar a santa vestida de morto? Se alguém perguntar quem é ela, quem que é essa santa no nosso altar, o que nós vamos falar? É Nossa Senhora da Guadalupe que chorou por seu filho morto. Então, cria-se a Santa Morte. A Santa Morte é uma criação de sincretismo religioso. E Penny Dreadful. Penny Dreadful. Penny Dreadful é o nome da série. Penny Dreadful. Segunda temporada. Então, cria-se Santa Morte. Santa Morte vai ser relacionada, então, com o povo nativo em resistência. Por que em resistência? Porque se eu não esqueço os meus mortos, eu não esqueço como os meus mortos morreram, né? Se eu não esqueço, se eu comemoro, e outra coisa, não é o choro, não é o choro, é a alegria, é a alegria. Na série Penny Dreadful é muito interessante que
A personagem, que é uma sacerdotisa de Santa Morte, ela tem 5 filhos. Tem 5 filhos. E ela perdeu o marido, ele estava trabalhando em uma plantação e a plantação pega fogo. E ela perde o marido no incêndio de uma fazenda. E ela comemora a morte dele. Comemora a morte dele. Agora vamos pensar que ofensa que é para o americano eu comemorar que o meu pai morreu defendendo o território mexicano que foi tomado pelos americanos. Eu comemorar que o meu avô morreu na Revolução Mexicana. Eu comemorar que o meu tio morreu sendo contra o regime militar do México que apoiava os Estados Unidos. Então, eu estou comemorando que eu sou um bandido. Eu estou comemorando que eu sou subversivo. Eu estou comemorando que eu sou pouco aconselhável. Eu estou comemorando os bandidos da minha família. Então, se os Estados Unidos rouba mais da metade do território do México, o México precisa plantar, o México precisa de emprego. O que o México faz? O México retorna para o território que é dele. Então, o americano se sente invadido, mas o território antigamente era mexicano. Então, o mexicano ele está retornando ao território dele, ele não está invadindo nada, tá? Tentando sobreviver. Então, outra coisa que a gente tem que entender, por exemplo, é que todo filme de terror norte-americano que você vê a Chorona, lá a Chorona, é Santa Morte. É Santa Morte. Santa Morte, para os americanos, é a nossa loira do banheiro. Santa Morte, para os americanos, é personagem de filme de terror. Santa Morte, para os americanos, é a nossa loira do banheiro. Todo filme norte-americano que você vê que a personagem do filme de terror é uma mulher que perdeu o marido, é uma noiva, é uma mulher de branco, que apavora e que mata todo mundo na região. É Santa Morte. É Santa Morte. Todo filme norte-americano que você vê que o personagem, e normalmente associado a algo demoníaco. Associado a algo demoníaco. Todo filme norte-americano que você vê que tem a mulher de preto. A mulher de preto que perdeu o marido, que perdeu o filho, que está de luto e que mata todo mundo naquela região. É Santa Morte. É Santa Morte. Todo filme norte-americano que a personagem do filme do terror for a mulher de vermelho, a vingativa, que o marido, o filho ou a família foi assassinada em alguma casa sem explicação e ela mata todo mundo. É Santa Morte. É Santa Morte. Os americanos se empenharam em demonizar Santa Morte. Eles se empenharam em demonizar Santa Morte. Eles demonizam Santa Morte. Apesar de ter tido o regime militar de 1876 até 1911, ter tido a Revolução Militar em 1920, eles passaram também por um regime ditatorial mais ou menos nos anos 80. Esse regime ditatorial assassinou muito. Nesse regime ditatorial, o então presidente, eles até me falaram, como é que era o nome dele, né?
Aqui. Portillo, José Lopes Portillo, que era o presidente de 82 até 88. Então, teve vários, foi na década de 80. Portillo era um presidente extremamente violento. E, como teve toda essa questão do tráfico de drogas, e Santa Morte é a santa de quem? Dos desamparados. Para quem que você está rezando? Você está rezando para o seu avô, para o seu pai, para o seu tio, para todo mundo que foi morto. Então, ela era uma santa que tinha uma ligação muito estreita com o tráfico de drogas, mas ela era uma santa popular. Ela é uma santa do gueto. Ela é uma santa da periferia. Ela não é obrigatoriamente uma santa dos traficantes, mas ela é uma santa dos locais pobres. Então, por exemplo, ela não é obrigatoriamente uma santa do tráfico de drogas, mas ela é uma santa do Morro do Rio de Janeiro. Então, o que que acontece? Portillo foi um presidente muito violento. Ele jogava os policiais contra o tráfico para matar, atirando sem querer saber das balas perdidas. Foi uma época que você morria muito no México, que morria muita gente no México. Bastava estar no lugar errado que você morria, porque a ordem dos soldados era atirar. Nessa época que Dona Queta, que mora em um bairro que é considerado um bairro pobre, é um bairro pobre, sim, dá medo de ir para lá, dá medo de ir para lá, gente. Eu juro que o meu lado Caco Antibes, o meu lado medroso, tinha medo, ficou com medo de ir para lá. Ela mora num bairro pobre, ela mora num bairro pobre, e ela vê na porta da casa dela o marido e o filho serem assassinados. Ela vê o marido e o filho serem assassinados na porta da casa dela. E ela faz um movimento contra a política. Então, a Dona Queta, ela é uma figura religiosa e ela é uma figura política. Porque a ordem dos policiais era de matar todo mundo que cultuasse Santa Morte, que estivesse relacionado com Santa Morte, que usasse uma camiseta de Santa Morte, que usasse uma santa de Santa Morte, porque com certeza estaria relacionado com tráfico, com certeza seria traficante, com certeza venderia drogas, então estava liberado para matar. E eles matam o marido e o filho de Dona Queta na frente da casa da Dona Queta. Então ela pega e ela é a primeira pessoa a enfrentar politicamente, porque há um enfrentamento político, a polícia, porque ela transforma em altar de fora a fora toda a fachada da casa dela, olha bem para os políticos e fala: matem-me, matem-me. Vocês mataram meu marido, vocês mataram meu filho. E vocês dizem que todo mundo que tem relação com Santa Morte é bandido. Sou bandida. Coloquei Santa Morte de fora a fora, montei uma vitrine e toda a frente da minha casa é uma Santa Morte. Então, vocês vão me matar também? E quando ela faz isso, ela levanta aquele bairro. Ninguém deixa matarem Dona Queta. Eu não sei se também não foi um movimento suicida dela de dor. Eu não sei se foi um movimento suicida de dor. Eu não sei se foi um movimento que ela fez, que ela falou, então tanto faz, né? De viver ou não, porque mataram minha família. Mas quando ela faz isso,
começa a pipocar naquele bairro. Então, se Dona Queta fez de fora a fora, e vamos ver se mata a Dona Queta, eu também vou fazer. Eu também vou colocar na porta da minha casa. Eu vou colocar na frente da minha casa. Eu vou colocar na minha varanda, a minha porta inteira. Eu vou montar uma esquina, eu vou fazer um altar numa esquina e eu quero ver se alguém vai quebrar. Eu vou fazer isso daqui e eu quero ver se alguém vai fazer também. E começa a acontecer um movimento tão grande, que quem é que vai matar tanta gente? Não tem como matar tanta gente, não se pode matar tanta gente. Não se pode pegar e assassinar tanto eleitor. Não se pode matar tanto eleitor. Não tem como fazer isso. Morelos, é no bairro de Morelos. Morelos é uma periferia que você vai, que é bem feia. Eu não sei onde vocês estão, mas, por exemplo, Morelos me lembrou muito aqui São Paulo, a região do Ceasa, do CEAGESP, que é cheia de caixa, cheia de coisa meio podre num canto, cheio de caçambas cheias de sujeira, e as ruas sujas e fedidas, e resto de comida, e boteco, e casinhas pequenininhas. Morelo parece muito aquela região que vai ali do CEAGESP, que começa ali no Ceasa e vai até ali, aquela região mesmo de São Paulo, que não é periférica, fica numa região mais central, mas é pobre, é atacadista, é atravessadora, e ela faz isso. Ela faz esse movimento. E quando ela faz esse movimento, fica impossível de se parar com o culto de Santa Morte. Eu não creio que ela tenha feito com essa intenção, mas ela tornou impossível fazer isso visivelmente com tanta gente e dizer que todo mundo era traficante e dizer que tudo bem e dizer que era uma limpeza. Então ela fez um movimento que era um movimento religioso, mas que era um movimento político e que também era um movimento de resistência. E a partir do momento que ela faz isso, as pessoas começam a assumir os altares do que todo mundo tinha dentro de casa. Mas as pessoas não assumiam. Isso pega de uma maneira tão forte que até então os desfiles que tinham Catrinas e tinham lá o acompanhante da Catrina, que eu não sei o nome, mas até então tinha Catrinas. Passa a ter Santas Mortes. E passa a ter procissão de Santa Morte. E passa a ter igreja de Santa Morte. E passa a ter templo de Santa Morte. E passa a se falar abertamente de Santa Morte. Deixa de ser uma coisa vadia, deixa de ser uma coisa proibida, deixa de ser uma coisa pai de santo escondido na beira do morro, que alguém fala para alguém, que alguém conhece alguém que faz isso. E passa a ser uma coisa assumida. Passa a ser uma coisa assumida. E é muito bonito esse movimento que se faz. E quando você vai encontrar com ela e conversar com ela, você percebe que deu vida para ela. Reviveu. Reviveu, deu vida, deu vontade, deu esperança, deu vida. Deu vida, porque se você for parar e pensar, que vida que pode ter uma mulher que perdeu o marido e perdeu os filhos? Qual que é a vida dela? Mas Santa Morte deu vida para ela. Mas é extremamente positiva, é risonha, é extremamente nova, é extremamente alegre, porque cultua Santa Morte. Porque está com os antepassados dela, porque ela está com o marido dela, porque ela está com o filho dela. Tá ali.
Está com ela, não foi tirado dela. Eu acho que Santa Morte também, assim, não foi. Foi fácil para mim perder a minha mãe, mas não foi fácil para mim perder o meu pai. Mas a partir de Santa Morte, eu entendi que ele está aqui. Ele está. Ele está. Então, Santa Morte, ela te ensina isso. Mictequatli te ensina isso, que você está sobre os ossos dos seus antepassados. Você está no topo da montanha. Você não é o melhor DNA? Você não é o melhor do que veio antes? Você é o melhor do teu pai e da tua mãe. E teu pai e tua mãe são o melhor dos seus avós. Os seus avós é a melhor parte dos seus bisavós. Então, não é uma coisa assim do tipo constelação assim, você tem que perdoar os seus antepassados. Perdoar do quê? Você tem que olhar para os seus antepassados e falar, eu te entendo. Não, eu não entendo mesmo. Eu não tenho, eu não entendo. Eu não entendo. A minha mãe era morena, de cabelo enrolado, gostosona, peitão 44, bundinha redondinha, mais baixinha do que eu, cantada até não poder mais. Eu não entendo a minha mãe. Eu não entendo. Eu não preciso entender os meus pais. O meu pai era o Ed Sheeran, era um italiano ruivo, boa pinta, que tocou muito violão, que tocou muita música em festa, que dançava muito bem, e quando tinha lá a idade de Cristo, 33 anos, olhou para minha mãe e falou, cansei de vadiar, vou casar com essa. Eu não entendo meu pai. Eu não entendo, eu sou mistura dos dois. Eu não sou nenhum nem outro. Eu nem tenho os olhos verdes dele, o cabelo ruivo dele, muito menos eu sou morena como ela. Então, eu não entendo eles, eu não preciso entender, mas eu sou melhor que eles. Então, os seus antepassados, você tem que olhar para eles como eles são, como está na foto. Como está na foto. Você não precisa perdoar ninguém. Eles fizeram o melhor, mesmo que o melhor fosse torto. Na cabecinha deles era assim. Mas você está sobre os ossos dele. Você existe porque eles se encontraram e te fizeram. Então, é um culto aos antepassados que é libertador, porque é sem cobrança emocional. Não é cobrança do que eles fizeram comigo, ou do que eles sofreram, ou do que eles passaram, ou do que... É a lembrança pura da existência deles. A lembrança pura. Eu lembro, eu sentada, comendo macarrão com meu pai. Uma das coisas que eu mais me lembro é que a gente era pobre pra caramba, eu saía às 8 horas da manhã, antes, chegava meia-noite, às vezes muito cansada, não tinha outra comida para me dar, meu pai me esperava com um prato de feijão, para reforçar o feijão, ele cortava meia cebola e um tomate dentro do feijão. E quem pode dizer que gosta de feijão com tomate e cebola? É a minha lembrança emocional do meu pai. Então, Santa Morte, ela ensina você a cultuar, agradecer, saber que passou, não esquecer, pedir conselho, fazer limpeza, pedir orientação, pedir orientação. Me falaram das cores de Santa Morte. Me falaram das cores de Santa Morte.
Existe toda uma discussão, eu já vi gente falando que não existe esse negócio de cor de Santa Morte, eu já ouvi gente falando que, já vi escrito na internet que só existe Santa Morte de 3 cores, que só existe Santa Morte vermelha, branca e preta, que não existe outras Santa Mortes. As mais antigas vão ser a vermelha, a branca e a preta. As mais antigas vão ser a vermelha, a branca e a preta. A branca está muito relacionada, tem uma música famosa dele chamada La Chorona. La Chorona. A branca está muito relacionada com La Chorona. Então, essa música, que é uma cantiga muito antiga, conta a história de um homem que encontrou a mulher mais bonita que ele podia encontrar e casou com ela. E casou e foi chamado para a guerra. Foi chamado para a guerra, chamada para a revolução. E essa música, ela é sobre as cartas que essa mulher recebia desse homem. Então, ela é branca porque ela é a noiva esperando o marido voltar da guerra. Então, é uma música muito bonita, fala mais ou menos assim. Eu não sei o que dizem as flores do Campo Santo. Campo Santo é o cemitério. Que quando eu olho para as flores, eu choro e penso em você. Então, o que ele está falando? Que ele não quer encontrar o cempasúchil, que é as flores laranjas, porque o dia que você encontra com as flores do Campo Santo, quer dizer que o teu corpo está coberto de flores, você morreu, você está sendo enterrado. Então, não sei o que tem as flores do Campo Santo, que eu não quero encontrar com elas, eu quero encontrar com você. Quer dizer, ele está lutando e fazendo de tudo para ele retornar para a noiva que está esperando. E a música não fala se ele retornou ou não. E a Santa Morte branca é a mulher que espera o marido, os filhos voltarem toda noite. Ela é a mais cultuada. Ela é a mais cultuada. Ela, se eu pudesse comparar ela com uma carta do tarô, eu compararia com a Imperatriz. A Imperatriz. Quem estuda tarô sabe essa simbologia, que a Imperatriz ama o imperador nem sempre é justo, nem sempre é honesto, o imperador é severo, o imperador tem defeitos. A Santa Morte Branca é a imperatriz. Ela reza pelo retorno todo dia em casa dos seus. Ela sabe que nem sempre eles são justos, nem sempre eles são perfeitos, eles podem fazer alguma coisa. Faz parte da história do México. O marido dela pode ser um policial, pode ser alguém do exército, pode ser um traficante. O marido dela pode ser um filho que é um comerciante, mas que encontra um desses no meio do caminho. Então, a Santa Morte Branca, ela é aquela que reza pelo retorno, bem-estar dos seus parentes que voltam. Então, ela é de limpeza, ela limpa, ela purifica, ela tira os obstáculos, ela faz a pessoa voltar em segurança para casa. Ela é de proteção. Ela é de proteção, ela é de bênção. Ela é de bênção. Ela é aquela que reza para que tudo dê certo. Foi a primeira que eu ganhei. Que quando eu fui fazer o curso, o Cláudio Ramos, ele fala que todo mundo tem uma estátua que é a principal. É a minha. Quando eu fui fazer o curso, o Giovanni arrumou uma cliente do México, ele falou, manda uma estátua do México para cá, que eu tenho uma pessoa que eu quero dar a estátua. A primeira que eu ganhei foi a
Santa Morte Branca. Então, ela é de purificação, ela é de limpeza, ela é de bênção, ela é de liberação, quando você precisa de liberação. Então, ela trabalha, por exemplo, coisas do tipo: está vindo, o meu marido fez uma viagem, está vindo de avião para cá, está tendo uma turbulência, eu quero que ele chegue, eu quero. É Santa Morte Branca. Santa Morte Preta. Santa Morte Preta. Já que eu estou mostrando, mostro com a imagem. Vou pegar a preta e a vermelha. Santa Morte Preta é a vingativa, é a vingadora e é a devolutiva. Então, se, vamos imaginar, eu estou achando que eu estou com uma demanda, com um feitiço, eu posso trabalhar com Santa Morte Branca? Posso trabalhar com Santa Morte Branca. Santa Morte Branca faz o quê? Anulação. Anulação. Mas se eu utilizar a Santa Morte Preta, a Santa Morte Preta é a do filme do terror. A Santa Morte Preta, ela é a devolutiva. A Santa Morte Preta, ela devolve. Ela devolve o mal que lhe foi feito. Ela é a guerreira. Ela é a vingativa. A Santa Morte Preta é a Santa Morte daqueles que o marido, o filho não retornou para casa. É a mulher que pegou as armas e foi para a guerra. É a personagem do filme de terror dos Estados Unidos, que é a mulher que perdeu o marido, perdeu o filho, mexia com feitiço e se tornou assombração. A Santa Morte Preta, ela quebra, ela limpa, ela faz limpezas pesadas, ela é uma Santa Morte Exu, ela é uma Santa Morte brava, ela é dona do Campo Santo, ela é dona do cemitério e ela devolve. É com essa daqui que você trabalha feitiço, magia, maldição. E a Santa Morte Vermelha, Santa Morte Vermelha, essa daqui, gente, vocês vão perceber que o que acontece? Primeiro ritual que eu fui fazer, você vai perceber que a gadanha dela, o que é gadanha? Toda Santa Morte tem as seguintes características. Ela tem isso daqui, que é a gadanha. A foice, a gadanha. Mostrando que todos nós morremos uma hora e teremos que ser cortados dessa vida, e ela tudo corta. É a gadanha. Santa Morte tradicional tem a gadanha. Segura o mundo na outra mão. Segura o mundo na outra mão. Numa mão, ela faz o corte, na outra mão, ela segura o mundo, lembrando a gente de que todos nós vamos morrer. Ela tem uma balança aqui, que é para que ela seja justa. Justa em seus cortes. Aqui, ela tem uma simbologia que é variante. Aqui é uma própria estatuetazinha de Santa Morte. Aqui, ó, já é um saquinho que representa o dinheiro e uma moeda. Ela sempre vai pedir e sempre vai ter moedas, gente. Por quê? Moedas imitando o dólar. Por quê? Porque o povo mexicano foi muito roubado e o dinheiro é uma necessidade. O dinheiro é uma necessidade. É claro para eles que o dinheiro é uma necessidade. Ela sempre vai ter uma coruja aos seus pés, demonstrando
que ela está acordada durante a noite, fazendo o que for necessário fazer. Então, ela corta, todas as pessoas do mundo estão sujeitas a ela tenta ser justa, ela traz riqueza e ela impera a noite e o dia. Santa Morte Vermelha, essa daqui. Aqui teve que ser recuperada a gadanha, que essa é de metal, porque essa daqui, ela trabalha amor, paixão, ela trabalha saúde, ela trabalha levantar. Quando você tem outras cores, mas eu estou mostrando a branca, a vermelha e a preta. O básico é você ter essas três. Então, se aqui eu limpo, se aqui eu limpo, se aqui eu devolvo, é nessa daqui que eu peço. Ela é a senhora do amor, das paixões e da vida. Então, se eu não tenho outras cores, nós vamos discutir outras cores. Se eu estou começando com a branca, a preta e a vermelha, essa daqui é a senhora da saúde. E ela foi recuperada porque uma vez eu fui fazer um ritual, e o ritual foi tão forte que ela pegou fogo. Ela pegou fogo, a gadanha ficou só com a parte que normalmente é de resina e de osso. Essa parte que era madeira pegou fogo, aqui ficou preto, daí tem um rapaz que recupera para mim, ele fez a recuperação. Então, a vermelha é aonde eu vou pedir aquilo que me foi tirado. Se eu mandei de volta, é uma coisa, gente, que eu sempre falo quando você trabalha com magia, que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas o pai de santo me limpou, eu fiz o ebó, mas eu continuei na mesma. Ele pediu de volta o que foi levado embora, porque tem alguns que fazem isso, tem outros que não fazem isso. O feiticeiro me... Mas ele trouxe, porque você sofreu um ataque, foi tirado algo de você. Não basta eu te limpar, eu tenho que trazer de volta o que te faltava. Então, eu tenho que trazer o ânimo, eu tenho que trazer a felicidade, eu tenho que trazer a paixão, eu tenho que trazer a sexualidade, eu tenho que trazer o dinheiro. Então, dentro da simbologia básica da Santa Morte, essa limpa. Essa limpa. Essa trabalho feitiço, devolve, quebra a demanda, quebra a magia, manda tudo de volta para o bruxo que te lançou. E essa daqui você vai usar para pedir. Pedir paixão, pedir amor, pedir devolução daquilo que você que foi tirado de você. Pedir dinheiro. Ela é a senhora da vitalidade. Ela é a senhora da vitalidade. Tem outras cores, mas o básico, branco, vermelho, preto. Branco, vermelho, preto. Gente, 15 para as 9, a aula começou às 7 e pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque nós vamos encerrar a aula introdutória por aqui. Eu vou basicamente ensinar para vocês sobre o culto, o meu método, um pouco diferente do Cláudio Ramos. Eu sou um pouquinho mais cerimonial. Por exemplo, quando eu faço um ritual de Santa Morte branca, eu me visto de branco. Quando eu faço um ritual de Santa Morte preta, eu me visto de preto. Ele dispensa isso. Quando eu me coloco como representante dela, eu sou ela, eu represento ela, eu tento me vestir dela. Então, vocês vão perceber que eu sou um pouquinho mais ritualística.
Eu faço o ritual um pouquinho mais... Ele mesmo já declarou que, como ele é pagão, ele se afasta bastante do cristão. Não que eu não seja pagã, vocês sabem que eu sou pagã, mas eu me aproximo um pouco mais do culto cristão e cerimonial, porque eu me aproximo um pouco mais do que eu vi, do que eu observei, do que eu senti. Justiça é a preta ou vai ser a verde? Vai ser a verde. Mas, quando você não tem a verde, você trabalha a preta, porque como a preta, ela é a devolução de todo e qualquer ataque que foi feito para você. Se você sofreu uma injustiça, é um ataque. Então, se você vai pedir justiça, você vai pedir a inversão do ataque, você vai usar a preta. A preta, ela trabalha a inversão de situação. Alguém quer perguntar mais alguma coisinha? Então, a partir da próxima aula é prática. Vai ter teoria, mas vai ter um pouco de prática, sempre vai ter um pouco de prática. Eu faço assim, eu mesclo teoria e eu passo prática. Eu mesclo teoria e eu passo... As 7 potências, ela trabalha... As 7 potências, gente, você tem que entender que dentro do Palo Maromo e dentro da santeria, eles têm algo parecido com o que tem na Umbanda de separação de trono em 7 poderes. Ao mesmo tempo, você vai ter as 7 cores de Santa Morte, que é a branca, a preta, a vermelha, a verde, saúde, amarelo, dinheiro, mas também inteligência, sabedoria, coisas desse tipo. Laranja vai trabalhar a vida e a morte. Para eles, o laranja é reviver ou morrer. Azul, sabedoria. Violeta tem uma... violeta tem com fazer as coisas acontecerem, tirar as coisas da inanição, fazer com que elas aconteçam. Verde vai ter a ver com saúde e justiça. Então, preto, branco, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Aqui, na verdade, foram 8. E dourado, que é dinheiro, dinheiro, fortuna. Daí, as 7 potências, ela normalmente tem um pouquinho de branco, mas ela não tem o preto e ela vai ter o dourado. Então, ela vai ter 7 cores e ela vai trabalhar todas essas potencialidades. Ela não vai trabalhar o preto, ela vai trabalhar o branco. Ela serve para todos os tipos de pedido. Ela serve também quando você quer fazer um ritual. Eu fiz para um casal dos Estados Unidos que quando a pessoa está afetada em todas as áreas, ela nem sabe por onde começar e ela quer uma liberação geral. Daí você trabalha 7 potências. Sabe quando você pega aquele cliente que você fala, eu nem sei por onde começar, eu teria que fazer uma branca, uma vermelha, eu teria que fazer uma branca para limpeza, uma vermelha para paixão, uma verde para saúde, uma dourada para o dinheiro. Como é que eu faço isso se eu não tenho tempo, se a situação dele ou dela está tão emergencial que eu não tenho tempo? Daí eu vou usar as 7 potências. Aqui eu comecei com o tradicional, que é o vermelho, branco e preto. Mas a gente vai chegar nas 7 potências. Por quê? Porque eu vou do tradicional para o moderno, vocês sabem disso.
Então, no tradicional, você usa a branca, a preta, a vermelha. No moderno, amor, você usa até a Santa Morte com a capa feita de notas de dólares, porque você quer acertar na lota. Então, no moderno, você usa Santa Morte colorida, você usa Santa Morte metade branca, metade vermelha, você usa Santa Morte de 3 cores. Mas vamos depois, com a teoria, a gente chega lá. Mas as 7 potências é quando você quer trabalhar tudo de uma vez e você está emitindo para a Santa Morte a seguinte mensagem: eu nem sei por onde começar, Santa. Me auxilia naquilo que está mais urgente, mas não esquece das outras coisas também. Acho que é isso, gente. E eu vou encerrar. Muito obrigado por tudo. E até a próxima semana, nesse horário. Fazemos aula. Eu tinha planejado fazer a cada 15 dias, mas fazer Santa Morte e fazer Hecate. Eu decidi deixar Hecate para o ano que vem e Santa Morte, então vamos fazer uma vez por semana, para ver se até o Natalzinho aí todo mundo está fazendo. Pode. Olha, a indicação é que tenha sempre alguma coisa iluminando o altar de Santa Morte. Você falou deixar no escuro assim do tipo apagar a luz durante a noite, sem problema nenhum. Eles tradicionalmente sempre tem uma velinha, sempre tem daquelas lâmpadazinhas pequenininhas imitando vela, porque às vezes eles são um povo pobre. O Cláudio Ramos, ele brincou comigo, ele falou, você vai se sentir linda no México. Todo homem, toda mulher se acha lindo no México, porque são pobres, e são feios. Para a nossa visão que temos, essa nossa visão europeia, então eles são maltratados. É muito comum não ter dente, é muito comum ter um olho com algum problema, é muito comum ser manchado por causa da pobreza. Então, assim, então é muito comum ter o altar não ter uma vela, porque velas custam caro e são trocadas toda semana. Tem uma lampadinha, tem aquelas lampadinhas que você liga e desliga, que parece uma velinha, que pode durar um mês e daí você troca a bateria, é muito comum. É muito comum. Então, o altar costuma ser iluminado, mas não é obrigatório. É uma proposição. Existem pessoas que que propõem Santa Morte, o seu altar sempre vai estar iluminado, mas é uma proposição. Se você não fizer a proposição, você pode ter o teu altar simplesmente e ele não está iluminado. É muito aberto porque é muito relacionado com a condição financeira de quem está cultuando. Você pode acender vela? Você acende vela. Você não pode acender vela? Você promete para ela que você vai acender uma vela quando você alcançar alguma coisa. Então é isso, gente. Vamos encerrar a aula. Desculpa a demora, desculpa a empolgação, desculpa a paixão. Espero vocês na semana que vem. Daí eu já começo a falar especificamente sobre a teoria, sobre o culto, sobre como eu cultuo, sobre o que eu observei e também um pouco. Eu sempre vou trazer assim: aprendi desse jeito, mas faço desse jeito, tá bom? Eu sempre vou trazer mais ou menos assim. Beijo para vocês e boa noite.